Então, tá bom. Vamos passar para a segunda parte da aula, e aí depois mais uma sessão de comentários, né, sobre esse novo assunto aqui, tá bom? Ó Senhor Jesus, nos dê graça e sabedoria agora que nós vamos falar do trono de Deus. Revelação do trono, as coisas que serão no futuro. Tá? Depois disso, olhei e eis uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu vi, como trombeta, falando comigo, disse: suba aqui e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois disso. Então, a porta aberta que estava lá na carta de Filadélfia, ela também se apresenta aqui nessa revelação do trono, ou seja, existe espiritualmente uma condição dimensional do espírito aberta para a vida de João subir e receber essa revelação. Assim como pode existir para nós, né, desde que nós busquemos, uma porta aberta de comunhão com Deus para receber revelações até do Apocalipse, até do fim dos tempos, como está acontecendo agora, e uma porta aberta para a nossa comunhão diária. Isso é uma conquista que a gente faz através da vida de oração, do clamor, da rendição a Deus, né? E da busca da presença de Deus. Então, você conquista essa porta aberta e ela se mantém. Imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estabelecido no céu, e no trono um sentado, uma figura, né? Um homem. A aparência do que estava sentado era como uma pedra de jaspe e cornalina, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante em aspecto a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e eu vi 24 anciãos sentados em tronos, vestidos com túnicas brancas, com coroas de ouro em suas cabeças, e do trono vieram relâmpagos, trovões. Opa, pulei demais. Trovões, e diante do trono queimavam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 espíritos de Jeová. E diante do trono estava como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Esse mar ele tem cor azul, safira. E ao lado do trono, ao redor do trono, 4 seres vivos, cheios de olhos na frente e atrás. O primeiro ser vivente era como um leão, o segundo era semelhante a um bezerro, o terceiro tinha um rosto de homem, o quarto era como uma águia voando. E as 4 criaturas viventes, cada uma tinha 6 asas, e ao redor e por dentro delas eram cheias de olhos. E elas não paravam de dia e de noite de dizer: Santo, Santo, Santo é Jeová Elohim El Shaddai, quem era, quem é e que há de vir. E sempre que aqueles seres viventes dão glória, honra e ação de graças àquele que está sentado no trono, àquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se curvam diante dele, daquele que está sentado no trono, e adoram aquele que vive para todo sempre. E lança suas coroas diante do trono, dizendo: Jeová, você é digno de receber glória, honra, poder, porque você criou todas as coisas, e por sua vontade elas existem e foram criadas. Então, irmãos, aqui nós estamos com uma visão do trono de Deus no céu. Esse trono aqui, ele não está nesse espaço aqui das nossas nuvens, e nem no espaço das estrelas. É uma dimensão para além disso, certo? Lá em Gênesis, né, tem as águas de baixo, as águas acima. Eu creio que depois das estrelas, depois da dimensão física, nós temos uma dimensão espiritual e tem águas que saem do rio de Deus e passam pelo trono de Deus, tá bom? Então aí tem outra questão sobre as dimensões espirituais que estão além das dimensões astronômicas, tá bom? Além das dimensões astronômicas. E ao mesmo tempo está aqui do nosso lado, porque é uma dimensão paralela espiritual, tá? Então vamos ver aqui qual que é a cor do jaspe e da cornalina. Então, a aparência de quem estava sentado era de jaspe, né? E depois eu vou procurar aqui a cornalina. Então, eu vou aqui. Então, essa é a aparência, né? E foi, filha? Já estão vendo ou não estão vendo? Eu estou compartilhando aqui. Cornalina, vou agora. Sim, estamos vendo. Agora vamos trocar para cornalina. Vocês veem que Deus o Pai, certo? Tem uma pele Tá em turmalina.
vermelha amarronzada, é um baita do morenão. Ai. Vai, é turmalina, não comalina. Não, filha, tem os dois, filha. Tem? Tem. Tem os dois, tem a cornalina e turmalina. Turmalina é verde. Deus o Pai, o Abba, tem uma pele de um morenão vermelhão. E Adão tinha uma pele assim também, tá? O Pai, Jesus não sei. Jesus já deu uma diferenciada depois desses vejam lá no sonho da Eren. Então essa era a aparência. Adão acho que tinha cor da terra, de terra, né, pastor Lucas? Mas essa cor também é cor de terra, né? Vermelhão aí, ó. Amém, irmãos? Então essa é a cor aí do nosso Deus Pai. Amém? Vamos lá. Então isso aí cessa qualquer discussão racista, tá bom? Uma vez tinha uma menina negra servindo numa lanchonete. Irmã. Uma irmã negra servindo numa lanchonete. E eu vi que ela se sentia muito, assim, inferiorizada com as pessoas ali na universidade, né, professores que chegavam ali para pedir lanche para ela, porque naturalmente algumas pessoas são muito preconceituosas. Naturalmente você percebe que a maneira de se exigir para a pessoa já diferencia a pele, já diferencia qualquer coisa, qualquer estética, aparência, né, já tem um estereótipo lá. Então, tem pessoas assim, mas eu não saio caçando quem são os racistas, quem não são os racistas. Mas eu vi que ela fiquei constrangida. Aí eu cheguei para ela e falei o seguinte: querida, deixa eu te falar um negócio. Você sabia que os primeiros anjos que participaram do funeral de Adão, eles eram negros? Ela falou assim, como? Anjo de pele negra. Aí você sabe de onde vem a palavra preto? Preto quer dizer progenitor etíope, que seu pai era etíope, e os etíopes eram negros. Então daí a palavra preto. E lá no livro dos Jubileus, ou é o livro do Jazer, eu sempre confundo com esse livro, está escrito lá sobre o funeral de Adão, e a Eva olha assim, por que anjos etíopes cercam o corpo do meu marido? Tem uma frase mais ou menos assim, eu estou falando na minha linguagem, tá, humana, tá? Pode ser que não esteja exatamente escrito assim. Porque ela foi perguntando, vieram lá. Entendeu? Então, isso cessa qualquer discussão sobre esse assunto aí, tá? Amém? Vamos lá, vamos continuar aqui. Havia ao redor do trono um arco-íris, né? Aquelas cores do arco-íris todo mundo conhece, semelhante em aspecto à esmeralda. Então, esse arco-íris produzia uma cor verde ao redor do trono. Havia 24 anciãos. Tem gente que diz que esses 24 anciãos são os 12 apóstolos, mais os 12 patriarcas. O pastor Célio fala que são os anjos mais velhos da criação, que não necessariamente eles. Eu acho que é uma mistura das duas coisas, né? E depois é um assunto para a gente conversar também sobre isso. É incrível que eu deixo umas deixas aqui, eu deixo um pedaço de pizza em cima da mesa, mas ninguém faz a pergunta. Eu vou sentar na cadeira de aluno e vou ensinar vocês a fazer pergunta para professor, que nem eu fiz com meus alunos. Já fiz 2 ou 3 deixas aqui para gerar pergunta. Ninguém se sentiu aí, ó, incomodado para perguntar. Tá bom? Um dia eu saí do quadro da noite. Amém, irmã? Amém, pastor Jones? Um dia eu saí lá do meu quadro da sala de aula, sentei com os alunos e falei, espera aí que eu vou ensinar vocês a fazer pergunta para o professor. Bom, ninguém falou nada. Essa questão do anjo e seus 24 anjos mais velhos do mundo, mais velhos da coisa, e os 24 apóstolos e 24 anciãos. Amém? Então tá. Então vamos continuar aqui. Aquela igreja de Laodiceia, né, ela era amplamente conhecida por seus produtos farmacêuticos eficientes colírios, tome seu próprio remédio, né, por isso que ele está falando lá sobre a Laodiceia comprar,
ungisse os seus olhos com colírio, tá? A parte 585 que ficou faltando aqui, né? Sentei com meu pai no seu trono, né? Aqui, como está falando de trono, eu vou ler aqui Mateus 19, 28 e 2 Timóteo 2, 12. Vamos ver o que está escrito aí. É que eu nem lembro de tudo, não sei tudo, né? Então, 19, 28. E Jesus disse: em verdade vos digo a vós que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, aí usando esse versículo, né, com Mateus 20, 19 e 28, as pessoas entendem que os 24 anciões, 12 deles, pelo menos, são os 12 apóstolos, né? E os outros 12 ficam sendo os 12 patriarcas. Então, 2 Timóteo 2,12. Vamos ver agora. Segunda Timóteo 2,12. Nada a ver aqui com 2 Timóteo 2,12, está certo isso? Se sofremos também com ele, reinaremos, e se negarmos também, ele nos negará. Aí está falando sobre sofrer e reinar. Tá bom? Ok? Então tem esses comentários aí. Vamos continuar aqui, que já está perto da gente terminar. Aí a gente faz o comentário sobre essa questão da aparência de Deus e do trono de Deus. Ok? Então vamos voltar aqui para compartilhamento aqui dessa... Bom, então eu estava lendo esses comentários que estavam aqui, né? Que era em relação ao trono. Tá? Eu esqueci de trocar a apresentação, estava mostrando as pedras lá e eu não voltei. Agora vamos falar sobre essas criaturas, né? Na igreja quadrangular, eles identificam o evangelho de Mateus como um leão, porque declara Jesus como rei. No evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como um servo, e é representado por um boi ou um bezerro. O evangelho de Lucas, Jesus é apresentado como homem, então um dos animais tem rosto de homem. E o quarto animal, que é o evangelho de João, é representado por uma águia, porque é a divindade de Deus, de Jesus, né? Então aqui pode representar esses 4 animais, os 4 evangelhos, tá? E essas criaturas que têm 6 asas, eles são serafins, né? Que têm olhos. E esses olhos, eles representam a vigilância sobre toda a terra, sobre toda a criação de Deus, tá? Por isso que eles têm os olhos por dentro, né? 6 asas ao redor, e por dentro delas eram cheias de olhos, tanto as asas, né? E eles ficam lá proclamando santo, santo, santo é o Senhor, e assim por diante. Aí, enquanto eles fazem isso, né, não é toda hora que eles ficam fazendo, mas quando eles fazem isso, os anciões se prostram e se curvam, lançando suas coroas, dizendo: você é digno de receber honra e glória e louvor. Então é um momento de adoração que acontece, né? Esse momento de adoração, pelo que me consta, é às 6 da tarde. Aí na virada do dia, que era a mesma hora que Deus ia procurar Adão. A outra coisa que eu posso falar aqui sobre esses serafins, né, que tem 6 asas e podem representar os evangelhos, né, porque tem olhos sobre toda a terra, é que, por exemplo, no livro de Enoque, você identifica cada anjo ou cada arcanjo de Deus por um animal, né? Eu não me lembro exatamente quem é quem, né? Mas lá no livro de Ezequiel também aparecem esses seres viventes, né? Mas lá
esses daqui individualmente, cada um tem uma aparência, né? E lá são 4, e cada um deles tem as 4 aparências ao mesmo tempo, 4 rostos. Virando para o norte, sul, leste e oeste. Um rosto de leão, um rosto de homem, um rosto de águia e um rosto de bezerro. Tá bom? Então, isso aqui também tem uma descrição paralela no livro de Ezequiel. Amém? Aí nós vamos entrar agora nos selos, tá? Então, eu vou só fazer a introdução e aí eu peço comentário, porque já são 9h22, para a aula não ficar tão grande. Aí ninguém assiste depois, tá? A escritura de propriedade totalmente selada. E vi na destra do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, poderia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorei muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, ou de ler, ou de olhar para ele. Então, esse selo aqui, pelo que o Michael Rood interpreta, é um selo de uma escritura dada durante a época que a Terra, né, foi, vamos dizer assim, determinada como sendo para o ser humano, para o homem. E aí, ela ficou selada, essa escritura, né, como um acordo de posse, que Jesus agora restitui para poder executar o juízo dele sobre a terra. Porque foi perdido esse direito da terra com o pecado de Adão. Tá? É assim que o Michael Rood interpreta. Bom, a outra coisa que dá para dizer aqui também é que quando ele fala de nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, em outro lugar, você tem que imaginar todos os planetas, Júpiter, Marte, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, vai para fora do sistema solar, vai para as galáxias Andrômeda, Alfa Centauro, né? Vai para todas as descobertas astronômicas que foram feitas agora, as passadas, presentes e futuras, e fica procurando alguém no universo inteiro, e se tiver um universo paralelo e universo multi-universo, você procura lá também, e não vai achar ninguém digno de abrir aquilo lá, tá bom? Essa é a dimensão da revelação. E aí aparece, né? E um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Eu olhei e vi que no meio do trono e dos 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro estava em pé, como tendo sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Jeová, enviados por toda a terra. Então, lá atrás, tinham 7 lâmpadas, que também eram 7 espíritos de Jeová. E agora tem um cordeiro com 7 espíritos também, né? Com 7 olhos, né? 7 chifres. Cada chifre representa poder, cada olho representa um espírito. Ele veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os 4 seres e os 24 anciões prostrados diante do cordeiro, todos tinham harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantaram uma nova canção dizendo: você é digno de pegar o livro e abrir os selos, porque foi inocentemente morto e nos redimiu da pena da morte por quebrar o pacto. Ele está completando aqui o Michael Rood com essa palavra em chaves aqui, para dar a interpretação que ele está dando aqui, tá? Com o derramamento de seu sangue por Jeová de cada linhagem, língua, povo e nação, e nos fizeste para ele reis e sacerdotes de Jeová, e nós reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes, de anciãos, seu número eram milhões de milhões, que disseram em alta voz: o cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Aí você pode contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E tem até 7, porque tem uma lista até maior que cumpre 7 dignidades aí. E a tudo que existe no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e a tudo que neles há, ouvi dizer: aquele que se assenta no trono e ao cordeiro, seja a honra, a glória e o poder para todo sempre. E os 4 seres viventes disseram: amém. E os 24 anciões prostraram-se com o rosto no chão e adoraram aquele que vive para todo sempre. Amém? Aí na próxima aula nós vamos abrir os selos, tá? Agora eu vou fazer um comentário. Essa visão do trono foi a base que a Santo Agostinho utilizou para dizer que no céu a gente só ia fazer isso. Certo? Lá você vai ficar só na frente do trono,
se ajoelhando de hora em hora e cantando a Jeová, que Deus é santo, 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 e não vai fazer mais nada. Isso foi a visão que Agostinho teve, passou para a Igreja Católica, e todo mundo fica achando que o céu é chato. Teve até Maquiavel que disse que desejava ir para o inferno, porque o céu era essa coisa rotineira aí, enfadonha, de ficar... Isso aqui não. Isso aqui é uma adoração que acontece, né? Vamos dizer assim, periodicamente, não é constantemente, periodicamente, e acontece essa reverência aí. Tá bom? A outra coisa que eu tenho para dizer para vocês é que o céu tem cultura. Cultura significa que tem tudo que é semelhante aqui na Terra, só sem o pecado. E as pessoas não sabem que elas vão morar numa cidade maravilhosa, com comércio, com tudo de bom, com coisas para fazer. E ficou essa visão agostiniana terrível aí, levando pessoas para o inferno, achando que lá, né, se o céu fosse só esse negócio de ficar na frente do trono adorando, os profetas, os personagens antigos, exatamente, irmã, imagina. Dá para pensar isso mesmo, tá? Se o céu fosse só essa coisa rotineira aí que eles estão cantando, né, ninguém caía. E houve a queda de Satanás porque havia uma cultura, um comércio, uma riqueza. Está escrito lá, Ezequiel 28, Isaías 14, sobre por que Satanás caiu. Tá bom? Então, não fique pensando que quando no arrebatamento você vai para um lugar assim etéreo, esfumaçado, né? Que os anjos tudo é meio esfumaçado, Jesus é meio esfumaçado, e que você vai fazer de conta que vai comer um pão lá com Jesus e um vinho esfumaçado, certo? Não pense que é isso, porque não é. Tá? Isso é visão católica. Se você quiser um céu esfumaçado, Jesus te dá. Ele falou lá, né? Mas não passaria de 12? Não, juntando os profetas com os patriarcas e os apóstolos, passaria de 12. Aí tem que ser só 12 patriarcas e 12 apóstolos. Né? Não pode colocar profetas, mas é porque teve patriarca que é, de certa forma, um profeta, né? Bom, então não pense nisso. O céu é substancialmente sólido, tanto quanto é aqui ou muito mais. E a realidade é muito mais presente do que a gente é aqui. Como diz o irmão do relógio do Criador, nós estamos com 10% aqui. 90% de nós mesmos não está aqui. E eu creio nisso. Tá bom? Então está encerrada a aula de hoje, depois a gente volta nesses temas aí, que são bem recorrentes, interessantes, sobre essa questão da nossa vida celestial, para a gente não ficar com medo de perder a nossa casinha, o nosso carrinho, o nosso trabalhinho, no dia do arrebatamento, porque você vai ter um outro lugar lindo, maravilhoso, uma cidade de ouro, né? Ainda não vai ser agora, mas depois do milênio. Mas no arrebatamento você vai ver coisas maravilhosas, lindas, perfeitas, né? E que vale a pena abrir mão de tudo que está acontecendo hoje na Terra e se preparar para a volta de Jesus. Amém? Deus que abençoe a todos. Quem pode orar por nós ou fazer um comentário? Façam algum comentário antes de orar aí, alguém que gostou da situação do trono. Amém? Pode fazer um comentário, filha. Eu tenho uma pergunta. Lá fez a descrição do trono em Ezequiel, né? E ele mostrou os 4 seres viventes e mostrou as características um pouco semelhantes com essas. Só que a João separou. No final das contas, eles são separados ou eles são juntos? Filha, eu não sei. Eu acho que para a situação que tinha que ser revelada lá no Velho Testamento, eles tinham que aparecer juntos. Para a situação que já está tudo claro, agora Jesus já veio, eles apareceram separados. E você tem que lembrar que lá, os 4 que aparecem lá em Ezequiel, eles sustentam o firmamento. Então, você tem uma relação com as estrelas do céu
e como as pessoas viam as coisas celestiais naquela época, tá? E aí o irmão do Relógio do Criador fala muito melhor sobre essa questão do Evangelho nas Estrelas, tá? Tá bom, obrigada. Não. Mas aí tem que ver a circunstância que foi onde esclareceu aí. Sobre o firmamento, né? Aqui está diante do trono, né? Diante do trono. E tem um outro detalhezinho aí que vocês deixaram também passar, né, gente? Né? O mar de vidro, ou o rio da vida. Aliás, o mar de vidro na frente do trono, né? Certo? Que é um lugar também precioso, tá bom? Que está no céu, diante do trono. Tem um mapa, né? Nos Sonhos da Eri tem um mapa de como que é o céu, o rio fica pro lado de trás, né? Porque sempre eu imaginei assim, poxa, você chega na frente do trono, e eu sempre dou a volta no teatro, quando eu vou assistir teatro, até alguma peça, eu vou lá nos bastidores e fico puxando as cortinas e vendo os atores se preparando para vir para a cena na frente quando abre as cortinas. Sou curioso de ver atrás do teatro. Às vezes eu até fiz isso com a minha filha, acho que ela falou, não, pai, não vai lá não. Eu não me lembro, mas eu acho que eu já fiz isso. Então eu fico olhando, o que está de trás do trono de Deus, né? Eu vou dar uma espiada lá atrás. É o rio da vida, tá bom? Só para todo mundo ficar sabendo que Deus já mostrou como é que é o mapa do céu. É o rio da vida. Bem? Vamos orar então? Quem quer falar mais alguma coisa? Imagina, ficou preocupado agora, hein? Imagina, o céu é mais real do que nós imaginamos. Nós vamos nos surpreender. Maravilhosamente nos surpreender. Glória a Deus. Comece a se acostumar aí com a cultura celestial. Vai adquirindo como é que fala? Uma amplitude, né? Dessa percepção aí de que tem uma cultura celestial e nós temos que largar essa daqui. Verdade lá, né? Ruas de ouro, um trono para você ir lá adorar a Deus, ou a sua casa, a sua mansão celestial. Aí você sai da sua casa e encontra com os irmãos, vai na outra casa. Tem a casa do Pai, a casa de Jesus. Depois a gente conta mais sobre isso, é bem interessante. E por que Deus fez uma casa para ele? É mais interessante você saber ainda. Por que Jesus fez uma casa para ele? Nós temos uma casa. Porque Deus é família, é coração, ele quer estar junto. Ele não queria ser um bicho etéreo para fora do universo, não. E o universo foi criado por ele, para ele, para ser a habitação dele. A casa dele vai ficar cheia, vai ter a turma lá, que vai visitar lá, tomar café com Jesus, com o Pai. Tá bom? Deus abençoe a todos. Quem vai orar? Vai ser de uma forma celestial, né? Bem mais ampla do que aquilo que a gente está falando com palavras. Amém? Glória a Jesus. Tenho essa alegria, gente, de morar no céu, de ter uma cultura celestial, uma vida celestial, para você ter esperança, porque agora nós vamos enfrentar muitas tristezas, muitas angústias, e nós precisamos guardar aquilo que nos dá esperança no coração, que é essa alegria, para a gente ter força para resistir. Não fique pensando nesse céu agostiniano lá, que todo mundo fica o dia inteiro adorando e não faz mais nada. Tá? E que ninguém fica só ao redor do trono, não tem cidade, não tem casa, não tem nada, é só aquela luz etérea, aquela fumaça lá, vindo não sei de onde. Não, pense nisso não, pelo amor de Deus, senão você vai ficar deprimido quando tiver que enfrentar as lutas que está vindo aí. Tá? Pense no céu como uma cultura, uma coisa cultural, com supermercado, com teatro, com observatório galáctico, com as avenidas, com gente andando para lá e para cá, gente se cumprimentando, se abraçando, fazendo coisas importantes, com profissões, né? Artífices, né? Artesãos, trabalhando com pedras preciosas. Pense assim, pense dessa forma aí, tá bom? Para se desprender desse mundo aqui. Pode falar, pastor João. O senhor tem certeza que é assim? Aí não vai ficar com harpa aí, cantando aí nas nuvens, não? Toda a eternidade?
Não, tenho certeza.